Bom dia, pessoal. Bom dia. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a primeira geração dos análises parte 1. E o objetivo da nossa aula é avaliar as características fundamentais da escola dos análises em sua primeira fase, notadamente com base nas concepções de um de seus principais representantes, Lucien Febvre. Vamos lá. Primeira geração, a historiografia de Lucien Febvre. Aqueles que tomam os análises como objeto de estudo costumam observar que desde 1929 a escola passou por mudanças que permitem identificar pelo menos 3 fases em seu desenvolvimento. A partir desta aula, vamos estudar os elementos que caracterizam cada uma destas fases, à luz das análises de estudiosos que sobre ela se debruçaram. Há certo consenso que tais fases ou gerações de historiadores podem ser identificadas nos períodos abaixo relacionados. Primeira geração vai de 1929 a 1946. Segunda geração 1946 a 1968. E a terceira geração dos análises vai de 1968 em diante. Há alguns pesquisadores, como José Carlos Reis, que reconhecem que após o ano de 1988, esta corrente passou por um momento especial, o que ele não reconhece como o início de uma nova fase, mas, de qualquer modo, como um período em que ela se vê obrigada a rever posições sustentadas ostensivamente nas fases anteriores. Detemo-nos agora sobre a primeira geração que tem em Lucien Febvre e Marx Bloch. Mark Bloch. Seus principais representantes. Além dos escritos sobre questões teóricas e metodológicas que orientaram a corrente a partir de 1929, ambos desenvolveram importante historiografia sobre a Idade Moderna e a Idade Média Europeia, respectivamente. Lucien Febvre, de 1878 a 1956, que foi professor em Estrasburgo entre 1919 e 1933, de onde saiu para assumir o magistério no Collège France. Se especializou na história do século XVI, formado na École Normale Supérieure, teve contato com muitos professores que posteriormente exerceram influências sobre sua maneira inovadora de conceber os estudos históricos, entre eles. Pode-se citar o geógrafo Paul Vidal de La Blache, fundador de uma revista de geografia, que entre outras inspirou a criação da análise, que é Histoire économique et sociale, em 1929. Tal contato, inclusive, determinou o interesse de Febvre pela geografia. Ele também foi influenciado por historiadores da arte como seu professor Émile Manu e outros anteriores à sua geração, como Jacob Burckhardt e Louis Courajod.
Contatos com a antropologia e a linguística também se deram na École Normale. Burke se remete ainda à influência de Jean Jaurès, perceptível em sua tese de doutoramento sobre sua própria região, a Franche-Comté, na época em que foi governada por Filipe II, rei da Espanha. De acordo com o historiador inglês, o título da tese Filipe II e a Franche-Comté mascara o fato de ser uma importante contribuição tanto à história sociocultural quanto à história política. Preocupava-se não somente com a revolta dos Países Baixos e a ascensão do absolutismo, mas também com a feroz luta entre duas classes rivais, a decadente e endividada nobreza e a ascendente burguesia de advogados e mercadores que adquiria suas propriedades. Estes estudos de Febvre, no entanto, não o filiam às ideias de Marx, pois, ao descrever a luta entre os dois grupos, em sua tese, o faz, como ele próprio anuncia, como um conflito de ideias e sentimentos, tanto quanto um conflito econômico. O olhar de Febvre sobre as questões sociais e políticas na história associa-se à sua atuação política, ao menos nos primórdios de sua carreira, conforme observa François Dossy era socialista fervoroso, escreve entre 1907 e 1909 no Le Socialiste Contois. Se eu falei errado, vocês me relevem, tá, pessoal? Órgão semanal de federação do Doubs da SFIO. No dia 21 de março de 1909, redige mais da metade da primeira página no jornal, com quatro artigos. Viva a vida, abaixo a autoridade. Até quando? A propaganda nos campos, a manifestação Floquet. Mais tarde, enquanto professor do Collège de France, conservará bem a veemência do tom polêmico, mas seu combate será então limitado à história, abandonando assim o combate político. Agora vamos para a visão estruturalista. No decorrer da sua carreira, Lucien Febvre abordou a história através da biografia, contemplando uma época e suas preocupações no destino de uma personalidade. Desenvolveu estudos sobre intelectuais e líderes religiosos como Lutero, Rabelais e Margarida de Navarra, no contexto da Reforma e do Renascimento, principalmente na França. Este tipo de abordagem das mentalidades coletivas nas quais os indivíduos se encontram imersos, Febvre denominou de psicologia histórica. No prefácio de seu estudo sobre Lutero, o autor previne que não se trata de uma biografia, mas da tentativa de resolver um problema, a saber, o problema da relação entre o indivíduo e o grupo, entre a iniciativa pessoal e a necessidade social. Franco Júnior, na apresentação da obra O Problema da Incredulidade no Século XVI, a Religião de Rabelais, 1942, bem observa a importância da abordagem de Lucien Febvre ao estabelecer a relação dos indivíduos com seu meio social.
Se Rabelais parece à primeira vista ocupar a maior parte das páginas do livro, não se deve esquecer que ele surge apenas no subtítulo. O verdadeiro objeto de estudo é a incredulidade. O historiador brasileiro afirma que a intenção de Febvre não era examinar Rabelais, um ex-franciscano por ele mesmo, um literato, que blasfemava em seus textos contra as atitudes e as práticas clericais de sua época, criticando-as e satirizando, quer dizer, zoando-as. O objetivo era tomá-lo como veículo para alcançar o pensamento da época. Febvre partiu de um problema. Se Rabelais era realmente um ateu por suas atitudes, suas pesquisas inclinaram-no a concluir que não, que a mentalidade do século XVI não permitia que o fosse, pois, embora impregnado de religião, como todo o Ocidente do século XVI, não poderia negar a existência dela, que lhe parecia evidente e natural. Como a maior parte dos humanistas, seu intento era reformar a Igreja, não destruir a religião. Era para preservar esta, aliás, que seria preciso renovar aquela. Não se tratava, portanto, de ateísmo, e sim de crítica a uma certa vivência do cristianismo, porque ele vivia no cristianismo, porque o intento dele era reformar a igreja e não destruir a religião. Então ele não era ateu, ele só criticava a uma certa vivência do cristianismo. Burke, por sua vez, ressalta que a importância do estudo reside em sua preocupação em responder sobre a impossibilidade do ateísmo no século XVI. Por quê que era impossível alguém ser ateu no século XVI? Tentava explicar porque o povo não duvidava da existência de Deus, no século XVI. Para isto, ele se apoiou na linguística e na psicologia, o que o fez reconhecer que o instrumental intelectual é uma pergunta. Do período, como denominava, não permitia a descrença. Naquele período não permitia a descrença, porque o cristianismo predominou muito no século XVI. Tivemos o Renascimento, Tivemos muitas coisas. Então o cristianismo predominou muito no século XVI. Como se vê, a prática historiográfica de Febvre reflete as concepções teóricas defendidas em 1929. A visão que envolve a obra que acabamos de mencionar revela o quanto esta prática se afastará daquela historiografia que abordava a ação de certos indivíduos, reconhecendo suas capacidades de guiar a história. Desde então, a historiografia passou a conceber as atitudes individuais imersas em estruturas que vão muito além da esfera estatal, exigindo assim um olhar atento para os elementos sociais, culturais e geográficos que permeiam a história humana. Na aula que segue, observaremos as contribuições de Mark Bloch neste sentido. Eu quero, antes de terminar, eu quero dizer a vocês que annali significa anuais, tá? Significa anuais. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu fico por aqui. Eu desejo a todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.